Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal de estudo de Diretriz Espírita. A gente vai repassar aqui hoje mais um estudo para a nossa reflexão. A gente vai abordar uma temática bem interessante que mexe com a gente, né? E pela imagem a gente já fica apreensivo. A gente vai analisar, né, as diversas faces da obsessão. A gente vai então trabalhar hoje a fascinação. A gente vai então encontrar, para poder ficar mais fácil o nosso raciocínio, que nós estamos sempre envolvidos, né, com a nuvem de espíritos, encarnados, né, e também desencarnados. E os desencarnados são invisíveis aos nossos olhos, né, estão ao nosso redor, eles conseguem espiar o nosso pensamento, nossos atos, uns ajudando, né, outros nos levando para o mal. Então, isso define quem são nossas companhias a partir dos nossos próprios atos e pensamentos. E a gente vai buscar então na Revista Espírita e também no Livro dos Médiuns a fonte de nosso raciocínio de hoje. A gente coloca o seguinte: onde está o perigo se os espíritos são impalpáveis? Então a gente verifica se eles estão invisíveis aos nossos olhos, né? Será que são perigosos? Por que interpreta que eles são invisíveis, mas são perigosos? Então vem a resposta: o perigo está nos conselhos perniciosos que dão, aparentando benevolência, e nas atitudes ridículas, intempestivas ou funestas que nos levam a empreender. Então, aquela questão 459 do Livro dos Espíritos, se os Espíritos podem influenciar nosso pensamento e nossos atos. A resposta todo mundo sabe, né? É muito mais do que nós imaginamos. Então, se eles são invisíveis aos nossos olhos, a atuação deles será efetivada aqui em nós através do pensamento. É que eles vão, então, nos induzir a fazer coisas equivocadas. Então a gente verifica, né, no mundo de hoje, né, que esse nível de fascinação leva algumas pessoas a procurar coisas fantásticas, coisas do imaginário dela, coisas assim estranhas, né, que comprometem a saúde, né, a própria fortuna e a própria vida, né? Então são pessoas que estão fascinadas com alguma coisa e não percebem, né, o ridículo que estão e acabam se perdendo numa encarnação. Então, a gente vai analisar por que a obsessão por fascinação é mais grave. Lembrando que ela é simples, subjugação, né, e fascinação. Por que será então que a gente acredita, que tem a certeza que a fascinação é mais grave? Ela tem consequências muito mais graves do que nós imaginamos. A primeira em particular, a gente está analisando aqui do médium, né, é a ilusão que ela provoca, né, no pensamento do médium. Certo? Ele vai atuar através do pensamento, vai envolver o médium e vai paralisar o raciocínio, e no caso aqui relativo às comunicações. Se fosse nas pessoas comuns, né, seriam em outras atitudes. Aqui no caso, a gente está analisando o médium, aquele que vai para a reunião mediúnica, desenvolve, e lá então, como ele não mergulha nos estudos, ele tem facilidade, a porta aberta, para poder ser obsediado, e com isso, na obsessão por fascinação, o ataque vai paralisar o raciocínio, ou seja, vai ficar com a vontade totalmente, né, paralisada. E quais são as características de alguém ou de um médium que é fascinado? O médium, ou a pessoa que está fascinada, não acredita que está sendo enganado. O espírito que está ao lado dele, né, ele tem a arte de inspirar a confiança cega e impede que o médium veja o embuste que está sendo envolvido, né? Aí ele então escreve coisas absurdas, né? Ele fala um punhado de coisa equivocada. Mais na frente ele vai falar um pouquinho sobre essa questão da escrita. Então a gente verifica que o médium fascinado ele tem uma inspiração cega naquele ser que está ao seu lado, que já dominou a sua mente, e agora ele só vê ele como sendo o seu amigo predileto. Então, a gente verifica que a ilusão pode levar, né, as pessoas, né, às linguagens mais ridículas. As pessoas passam a agredir as outras, passam a utilizar um vocabulário muito baixo e não percebe isso, não percebe que está sendo assim assediado por forças estranhas que estão desenvolvendo um tipo de raciocínio que leva ele a, nesse nível aqui, expressar coisas sem nexo, sem ridículas, agressivas em relação a tudo que ocorre na vida.
Aí dividimos aqui em duas situações para poder analisar aqui com vocês. A primeira, as pessoas cultas, inteligentes, e mesmo aqueles que estudam o assunto, estão imunes ao assédio desses espíritos? Ou seja, será que essa obsessão só ocorre em pessoas mais simples, mais rudes? Então está vendo aqui o leque para verificar se nas pessoas chamadas cultas, mais inteligentes, ou mesmo nós que estudamos o espiritismo, ou esse assunto, será que nós estamos assim vacinados contra essa ação? Vejamos o que coloca Kardec para nós. For um erro acreditar que esse gênero de obsessão só estão sujeitos pessoas simples, ignorantes e balde de bom senso, de senso. Dela não se há isentas nem os homens de espírito mais elevado, assim, mais culto, os mais instruídos, os mais inteligentes, sob todo aspecto. Porque isso demonstra que essa aberração, né, que ocorre, né, sofre essa influência e eles não percebem, porque às vezes estão iludidos na sua vaidade, no seu egoísmo, no seu saber, e vão trabalhar o personalismo, né, nessas pessoas mais inteligentes, e depois a pessoa não percebe que aquilo que está sendo feito realmente é uma ação nefasta que está acabando com ele. E os danos que ocorrem às pessoas, né, ele vai levá-lo, como já colocamos anteriormente, né, vai levá-lo a situações muito desagradáveis. Ele vai aceitar doutrinas estranhas que vão afetar o seu relacionamento com as pessoas, porque toda vez que ele vai conversar com alguém, ele vem com essas coisas malucas, né, dessas doutrinas, né, que estão surgindo, ainda mais agora nesse tempo de hoje, doutrina muito estranha de salvação, de promessas, né, de curas, e com isso a pessoa não percebe que isso é uma fascinação que não é para lugar nenhum. A gente vê, por exemplo, aí surgindo já as doutrinas, né, em termos de Brasil, em termos de atualidade, o pessoal trabalhando a questão de a semente para poder ficar curado do coronavírus, o gaguejar, outros espíritos aplicando passe que vai resolver a situação, as preces milagrosas, tudo isso são doutrinas estranhas que deveriam ser analisadas porque leva a pessoa ao fascínio e ao ridículo. Muito bem, a gente verifica então que a obsessão simples e a fascinação ela tem dois momentos diferentes, porque são espíritos que produzem isso, né, e têm que aprender a diferir o caráter desse momento. Vejamos então o processo. No primeiro, no caso da obsessão simples, tá, ele se agarra à pessoa num passo de um importuno pela sua tenacidade e de quem aquela se impacienta por embaraçar. Na obsessão simples, então, é uma ideia que surge e você fica persistindo na sua cabeça, mas como é um processo inicial, se você se agarrar a procurar um meio de persuadir a si mesmo, né, de estudar, ler, mudar o seu modo de pensar, mudar o seu modo de vida, procurar leituras edificantes, ir para uma casa espírita, ir para uma igreja sadia, ler um bom livro, estudar um filme, tudo isso faz com que você desembarace inicialmente desse processo, porque ele está no processo inicial, a questão é inoportuna, mudou o padrão vibratório, ele se afasta. Já no caso seguinte, a coisa é mais grave, porque o espírito ele é muito esperto, certo? Ele é muito ardiloso, ele é hipócrita, porque tem vínculo com aquela pessoa, porque a pessoa deu margem a ele e vai fazer isso então. Aí esse espírito que se apodera dessa criatura, em particular um médium, ele vai vertir sobre o aspecto, né, de falsa virtude, né? Ele vai trabalhar as virtudes, né, amor, caridade e por aí afora. Ele verifica que já são ardilosos, já começam a criar artimanhas para poder envolver a pessoa, porque fala de amor, de caridade, mas no fundo são pessoas, né, conforme disse o Cristo, né, são tempos caiados, né, oco por dentro e bonito por fora. As táticas, aqui a gente verifica então as táticas que são utilizadas por esses espíritos. A gente vai analisar isso. Eles vão utilizar sempre o termo de amor, caridade, humildade como sendo o ponto de referência, né? Mas no fundo são pessoas que estão utilizando, né, de termos, porque o fascinado, a pessoa que está fascinada, ela é incapaz de perceber isso, certo? Ele vai criar mecanismo. Nessa hora que você começa a trabalhar isso, é bom observar que muitas vezes a pessoa que você quer ajudar, que você sente que está sendo fascinada, ela se afasta de você,
né? No fundo, são esses espíritos percebendo, né, que está sendo trabalhado um momento de reequilíbrio, né? Ele procura, no fascinado, né, pede ele para se afastar, porque você está com inveja dele e vai por aí afora. Então a questão é mais grave, então. Aqui, de novo, a linguagem normal, né, sendo colocado termos técnicos, né, recheado de palavras, né, chiques, né, igual caridade e moral. É assim que funciona, reforçar sempre isso. Não acreditei em todos os espíritos, verificar se a mensagem que vem realmente é uma mensagem autêntica. E o alerta, nessa parte final, é sobre, né, que nunca será demais para nós fazer uma análise, né, dos livros, dos escritos que a gente faz, ou mesmo se inspira, e dos livros que a gente está lendo. A gente tem observado assim, uma churrada de livros, né, ditos espíritas, mas no fundo são uma linguagem totalmente desequilibrada, que mostra uma ideia falsa do espiritismo. Aí a gente vai encontrar então essas obras que falam sobre sexo no além, parto no além, cesariano no além, né, alimentação no além, e uma série de coisas que estão surgindo, e as pessoas estão ocupando o espaço das prateleiras das bibliotecas com essas obras e tirando fora as obras de Allan Kardec e demais obras interessantes. Então seria bom sempre alertar do perigo que é a fascinação. A gente colocou aqui em linhas gerais, né, essa ideia para verificar o passo a passo. Tem muito mais questões que poderão ser analisadas e aprofundadas quando se estuda lá no Livro dos Médiuns e também na Revista Espírita, que é cheio de explicações de fatos, alertando sobre o perigo da fascinação. Um abraço e até outro momento.